Boa tarde. Nosso grupo ficou encarregado de falar sobre o monismo e o dualismo. De início, eu vou falar um pouco sobre o direito internacional público. O direito internacional público, ele estuda as normas e regulamentações envolvendo estados soberanos, os países, desde resolução de conflitos, força normativa dos tratados, entre outros aspectos. Tem como uma das principais fontes os tratados internacionais, além da Constituição Federal. Atualmente, o mundo está cada vez mais globalizado. Esse cenário faz surgir uma sociedade internacional cheia de conflitos, diálogos e acordos. Daí surge o direito internacional para regular essas situações com seus acordos, tratados, convenções e demais atos normativos. Antes do aparecimento do direito internacional, o direito interno já regulava as relações sociais, mas foi com o início de uma sociedade internacional que se fez necessária a manifestação de um direito externo. A partir da criação da ONU e de outros organismos internacionais no século XIX, é que o direito internacional começou de fato a crescer e tornar-se cada vez mais presente nas relações entre Estados. Foi a partir desse momento que foi delineado o conceito de direito internacional e sendo possível o surgimento dos mais diversos tratados internacionais. A partir da criação desses tratados, surgem indagações, como, por exemplo, se um país torna-se signatário de um tratado internacional, os cidadãos daquele país teriam acesso aos direitos contidos neste documento. Foi a partir daí foi a partir desses questionamentos que surgiram teorias como o monismo e o dualismo. Antes de começar a falar de fato sobre as duas teorias, eu vou falar um pouco sobre os tratados internacionais, para o melhor entendimento dessas duas correntes. Pode-se afirmar que tratados internacionais são acordos que foram celebrados por escrito entre os Estados ou entre Estados e as organizações internacionais, ou seja, entre os sujeitos de direito internacional público. Os tratados internacionais são considerados como a fonte mais importante do direito internacional público. Isso se dá pelo fato da sua segurança jurídica, além da estabilidade nas relações internacionais. Essa estabilidade faz com que sejam celebrados cada vez mais tratados. Em 1969, a Comissão de Direito Internacional da ONU elaborou a Convenção de Viena sobre o direito dos tratados, codificando as normas relativas a tratados internacionais. Surgia, assim, um documento de extrema importância para as relações internacionais, tornando este ato internacional cada vez mais forte e transmitindo cada vez mais segurança jurídica para as relações entre os sujeitos do direito internacional público. Essa comissão, ela tratava de muitos assuntos importantes sobre aspectos materiais e formais dos tratados internacionais e, de certo modo, foi de grande contribuição para a sociedade internacional. Mas uma dúvida persistia para os estudiosos do direito internacional. Veja só, uma vez que um país fosse signatário de um tratado internacional e este tratado fosse incorporado ao direito pátrio, em um momento de conflito entre as duas normas, qual direito aplicaríamos ao caso concreto? Seria a solução aplicar a norma interna ou a norma estrangeira estaria acima da legislação estatal? O monismo e o dualismo, eles respondem essas perguntas, e é o que vamos ver a seguir. Falando um pouquinho sobre a teoria monista, vamos iniciar falando de sua origem. Ela vem a partir da teoria pura do direito de Hans Kelsen, onde ele defende a existência de uma ordem jurídica, onde há respeito entre a hierarquia das normas, de forma que a ordem interna seria subordinada à internacional ou vice-versa. Naquela ideia de pirâmide kelsiana. O Tratado Internacional, segundo tal teoria, teria seu ingresso de maneira automática, ou seja, as normas jurídicas que constassem no Tratado Internacional não estariam divididas, mas sim unidas às normas internas, formando apenas um conjunto. Um exemplo hipotético de como se daria isso seria este. No dia 10 de março de 2018, o Brasil, por meio de seus representantes internacionais, assinaram um tratado internacional comprometendo-se a cumpri-lo. A partir do momento desta assinatura, tal tratado já valeria
dentro do nosso país, sem ser necessária nenhum tipo de ratificação, para que ele tenha efetividade dentro do país. Em caso ao conflito entre a norma interna e a norma internacional, como isso se daria? A partir daí, nós teríamos que observar as subteorias. A monista nacionalista defende que o direito internacional é uma faculdade discricionária, ou seja, a prevalência seria do direito interno, uma vez que o direito internacional seria subsidiário. A monista internacionalista defende o contrário. Ela diz que o direito internacional deveria se sobrepor, ou seja, prevalecer ao direito interno, sendo este subordinado. A teoria dualista, ela tem como o direito internacional e o direito interno como dois sistemas jurídicos distintos e independentes, regulando as relações entre os estados e consequentes. A gente pode ver que a teoria dualista ela tem a sua origem dada por Alfred Verdross em 1914 e ela é aceita por Triepel em 1923, porque não foi aceita logo de cara, logo quando foi criada. Na teoria, a gente pode ver que a norma internacional, para que seja aplicada na ordem interna de um Estado, ela deve e precisa ser transformada em uma norma de direito interno, para assim poder ser incorporada no ordenamento jurídico. É a concepção chamada de teoria da incorporação. Um exemplo hipotético é que o representante legal do Brasil assina um tratado internacional, mas esse tratado, essa norma, ela só será aplicada de fato após a sua transformação em uma norma de direito interno. Aí, assim, ela poderia ser incorporada no nosso ordenamento jurídico. O dualismo, ele se divide em subdivisões. Existe o dualismo radical e o dualismo moderado. O radical traz a necessidade que a norma interna, para ter uma eficácia, ela seja transformada em uma lei interna e, assim, ser incorporada ao ordenamento jurídico. E o dualismo moderado, ele não tem a mesma necessidade que o radical. Ele não necessita que a norma internacional seja passada por um projeto de lei interna ou um ato formal. Ela, pelo ato formal do representante, no caso, o presidente da República, já é o suficiente para que ela possa estar no nosso ordenamento. A prática no Brasil do dualismo, ela se tem por duas fontes, a que vem da Suprema Corte Brasileira e a do Supremo Tribunal Federal. A da Corte Brasileira exige que, após a aprovação do tratado pelo Congresso Nacional, tenha a ratificação, que seja o tratado promulgado internamente, para assim poder ter a execução. E essa ratificação se dá por meio de um decreto do presidente. E para o Supremo Tribunal Federal, tal decreto executivo, como um momento culminante do processo de incorporação dos tratados, é a manifestação essencial e insuprimível. Isso é o que a gente entende. Aí existem os efeitos básicos, que é a promulgação do tratado internacional, a publicação oficial do seu texto e a executoriedade do ato internacional. E assim é o que a gente pode definir por monismo e dualismo. E aqui estão as referências que a gente utilizou em nosso trabalho.